E um certo dia Deus manda um pastor lá dentro. De repente Deus fala com ele. E Deus fala assim para ele: olha, você vai em um lugar, é um presídio. E lá tem um servo meu. E lá você vai chegar nele e vai dizer o seguinte: o que eu te mandar. E naquele momento ele sacou dessa ponto 40, deu um golpe, né? E botou na direção do meu rosto e ele esperou cerca de 10 segundos, mais ou menos, que foi o tempo dele respirar. E quando ele esperou esses 10 segundos, eu falei: Jesus, eu não te conheço direito, mas seja o que for, eu estou nas tuas mãos. E ele falou: não vai falar, eu falei que não. E ele deu aquele tiro de ponto 40. Quando ele deu aquele tiro, eu só vi aquele fogo daquela pistola vindo na direção do meu rosto. E por um momento eu achei que tinha pegado em mim, eu comecei a botar as mãos no rosto, procurando sangue, procurando pelo meu corpo sangue, perguntando para aqueles PMs que estavam ali em volta: aonde pegou? Pegou aonde? E quando eu olhei, para minha surpresa, eles estavam com seus olhos arregalados, surpresos, perplexos. E eles falavam o seguinte: você nasceu de novo, você nasceu de novo. E alguns ali no meio eram cristãos e começaram a falar: Jesus te deu mais uma oportunidade. Jesus fez com que você nascesse de novo aqui hoje na nossa presença. E muitos ali relatavam e diziam: estou impactado com o que Deus fez. E eu procurei o homem que atirou em mim, levantei o meu rosto para ver onde estava ele. Ele arregalou seus olhos para mim, assustado. E ele, sem travar a pistola, botou as duas mãos na cabeça. Ele foi virando para trás como se fosse um robô em câmera lenta. E ele, quando ele virou totalmente, ficou de costa para mim, ele saiu correndo para dentro do mato. E o grito dele era esse: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E ele foi gritando até sumir das nossas vistas que foi Deus. Aí alguns PMs começaram a me evangelizar, a dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, essa vida de crime não é para você, larga isso de mão. E eu fui aceitando aquelas palavras e cheguei no presídio, eu disse: é isso que eu vou fazer, eu vou aceitar Jesus, porque o que ele fez não tem como negar que não foi Deus. E naquele momento eu decidi entregar minha vida para Jesus. Só que quando eu cheguei no sistema penitenciário, ali eu percebi que era diferente do que eu puxei aqui no DF, do que eu vivi aqui no DF. Porque como dizem, né, um ditado aí no meio do cárcere, né, o pessoal tem mania de dizer que no Goiás é um pouco xerifado, os caras fazem o que quer, é meio que sem lei. E quando cheguei ali, eu percebi algum movimento diferente do que eu era acostumado aqui no Distrito Federal. E daí eu decidi não aceitar Jesus naquela hora. Eu decidi continuar como eu estava e meu pensamento era esse: quando eu sair, eu aceito Jesus. E ali eu comecei a me envolver com tráfico dentro da cadeia, comecei a me envolver com algumas pessoas ali dentro, né? E ali a gente começou a executar maldade ali dentro, fazer coisas que, ao nosso ponto de vista, era justiça. Então nós acabamos fazendo algumas justiças ali dentro com as nossas próprias mãos, estávamos dispostos com faca, com porrete, com o que fosse, a executar justiça segundo o nosso ponto de vista. E ali tentamos fuga, não deu certo, e o tempo se passou. E um certo dia Deus manda um pastor lá dentro. E esse pastor estava na Samambaia. E de repente Deus fala com ele. E Deus fala assim para ele: olha, você vai em um lugar, é um presídio. E lá tem um servo meu. E lá você vai chegar nele e vai dizer o seguinte: o que eu te mandar. E ele, por um tempo, ele questionou com Deus porque era no domingo. E ele chegou a questionar com Deus e dizer: Deus, hoje é domingo, ninguém entra em presídio dia de domingo. Então daí Deus falou para ele: só faz o que eu te mando. E ele decidiu ouvir a voz de Deus. Foi meio que contrariado, mas foi. E ele diz que quando ele chega na porta do presídio, bate no portão dia de domingo, ele é recebido pelos agentes de uma forma agressiva, com 3 calibre 12 na direção do rosto dele, dizendo: se afasta, que aqui é uma área de segurança. E dali ele falou: deixa eu me identificar, eu sou um pastor, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas Deus mandou que eu viesse aqui e trazer uma palavra para um homem que está aí dentro. E eles falaram: olha, isso não é com nós, vamos chamar o nosso chefe de plantão e você se resolve com ele. E quando ele chega e conversa com esse chefe de plantão, ele era um cristão que estava afastado dos caminhos do Senhor. Então ele chega e diz: Deus mandou trazer uma palavra para um preso que está aí dentro. E ele diz: qual é o nome do preso? Ele falou: o nome dele é Lincoln, ele é lá de Planaltina, DF. E ele falou assim: olha, ele é tranquilo, mas se o diretor sonhar que você entrou aqui hoje, dia de domingo, eu estou na rua amanhã, perco meu serviço. Mas como eu conheço Deus, eu estou afastado dos caminhos de Deus, eu vou deixar você entrar por 5 minutos, vou botar o meu serviço em jogo. E ali ele falou: não abusa. E quando ele chegou, eu estava fazendo alguns artesanatos na hora, não estava esperando.
E os agentes me chamaram na porta da minha cela e falou, você vai sair. Eu estava sem camisa, ele falou, coloca a sua camisa que você vai sair. E eu não entendi o que era. Quando eu olhei, tinha um pastor com a Bíblia na mão. E ele falou assim para mim, Deus mandou eu vir aqui hoje. E Deus, ele te ama tanto que ele fez eu sair lá da Samambaia para te trazer uma palavra. Deus, ele te ama tanto e tem um plano muito lindo na tua vida. E Deus vai fazer você um pregador da palavra, Deus vai mudar a tua história. Mas é necessário você dar um passo. E ele começou a me falar muitas coisas a respeito de Deus, muita coisa a respeito da palavra de Deus também. E ele pegou e falou assim, eu vou te falar uma palavra aqui que Deus mandou eu te falar ela direto. E ele falou essa palavra para mim, que está em Jeremias 15, a partir do versículo 19 até o 21. E eu estava num momento da minha vida de, como se diz, que eu estava indo e voltando. Por quê? Porque chegou um tempo da minha vida que eu tinha dois processos, um no DF e outro no Goiás. Aí tinha hora que eu era recambiado para o DF e tinha hora que eu era recambiado para o Goiás. Só que em determinado momento, quando eu ia para o DF, eu ficava foragido no Goiás. E quando eu ia para o Goiás, eu ficava foragido no DF. Então chegou um ponto da minha vida que eu não tinha uma liberdade de verdade. Porque quando eu saía de um lugar, eu estava foragido do outro. E quando eu saía do outro, eu estava foragido, assim vice-versa. E ele me deu essa palavra e estava escrito, portanto assim te diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim de novo. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu farei de ti um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar da mão deles e livrar-te-ei da mão dos fortes e arrebatar-te-ei da mão dos malignos. E a partir daquele dia ele me deu essa palavra. E ele falou, olha, eu não tenho muito tempo, então eu vou te passar o que Deus mandou, que é isso, e vou anotar essa palavra. E Deus vai falar contigo poderosamente, você vai sentir Deus falar contigo. Quando você for dormir, você vai ler essa palavra de novo. E ali o tempo se passou, até que chega um dia que chega um ofício aqui do Distrito Federal, dizendo que eles iriam me buscar, porque chegou o ofício de Formosa, dizendo, olha, o preso Lincoln de Souza, né? Ele já cumpriu o que ele deve aqui, ele tem que ser recambiado aí para o Distrito Federal, porque ele não deve aqui mais. O que ele deve aqui, ele cumpriu. Então, eles armam ali uma escolta, tudo para me buscar, mas de repente houve como eu digo, houve ali uma greve, né? Ali dos agentes penitenciários, e como teve essa greve, eles não poderiam ir porque eles estavam em greve. Então daí um juiz vai na cadeia, o doutor Fernando, lá em Formosa, e ali eu era cela livre, ficava fora da cela, e eu falei com ele, contei minha história, minha situação, né? E falei para ele, a lei não diz que se o preso tiver ali 30 dias que foi comunicado que a escolta tem que vir buscar e não vier buscar, mesmo foragido, ele tem que ser colocado em liberdade. Ele falou, se você não estiver mentindo, se de fato for o que você está falando de verdade, eu vou pegar, quando eu chegar no fórum, semana que vem você vai embora. Mesmo foragido, mesmo foragido. E assim aconteceu, eu vim embora para casa mesmo foragido, e eu evitava andar, porque eu tinha poucos dias que tinha saído, né, do presídio, então eu evitava me expor, porque também a polícia já me conhecia. E eu estava lá no Paranoá, encontrei um amigo meu das antigas, né, e ele falou assim, olha, a quebrada, que era aqui o Rori, está chovendo de polícia. Você está indo para lá? Eu falei, estou indo para lá. Ele falou, se eu fosse você, eu não ia, porque lá está cheio de polícia, está tendo operação e tudo. Eu falei, não, só vou resolver umas questões, vou nem ficar lá não. E eu vim, passei aqui na casa da minha mãe, meu irmão estava aqui, e ele falou assim, não, me leva só numa lanchonete ali em cima e daí você vai para onde você quiser. E eu peguei e falei para ele, não, tá cheio de polícia, tá inflamado aqui, é melhor eu ir embora logo. E acabei levando ele nessa lanchonete, e quando chega nessa lanchonete, tava passando muitas viaturas, eu ali meio assustado, foragido, e de repente eu estou ali lanchando e passa um carro, um Linea preto. E quando passa esse carro, eu não maldei. E o que acontece? Desce 2 policiais civis e uma mulher. E ele vem correndo na minha direção com a .40, quando eu assusto, ele já estava em cima dizendo, Lincoln de Souza, você está preso. Eu imaginei de novo, estava eu e meu irmão, e dali eles colocaram a algema, me levaram. E no caminho ele vinha dizendo assim, você é muito azarado. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou, eu estava procurando outro cara. Eu estava no encalço de outro. Por acaso, por coincidência, eu passei e te vi, te reconheci na hora. Estava olhando tua cara de foragido esses dias lá na delegacia.
e eu vi que você já estava há algum tempo foragido e também estava com desejo de te prender. E assim ele foi conversando, me levou e ali eu fui transferido, né, para o presídio. Cheguei ali, fiquei no CDP, depois me mandaram para o Cartigo porque eu era foragido e depois eles me mandaram para Papuda transferido. Em todo momento passava pela minha mente o seguinte: o diabo é sujo, ele me jogou, você tem direito. Caiu para 6 e 2, depois eu peguei uma condenação de 7 anos e 11 meses, né, também em Formosa. Recorri dessa condenação e, para minha surpresa, ela aumentou, né? Eu tinha um recurso, recorri e ela aumentou. Então, totalizou em 14 anos e 11 meses. É isso que o crime me deu. O crime me deu sofrimento da minha mãe, sofrimento da minha esposa, dos meus irmãos, da minha família. O crime me proporcionou tudo isso. Hoje vivenciamos dias em que pessoas cobram para pregar o evangelho, né? E eu não cobro, eu não aceito nem oferta. E as pessoas muitas das vezes me questionam e falam assim: a gente fica sem graça, é a sexta vez, a quinta vez que você vem na igreja, você nunca aceita nenhuma oferta. E eu falo: da onde Deus me tirou, a única coisa que eu consigo sentir é gratidão. É gratidão porque eu reconheço, não era para mim estar vivo, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome dele e dizer que Deus é fiel. Eu lembro que quando eu fui pregar numa igreja, que assim, Deus ele nos proporciona mudança. E às vezes o ser humano ele olha e fala assim: eu ainda não sou nada. Só que para alguém a gente tem valor. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e tinha um jovem que o pai dele está preso. E quando eu fui pregar a palavra ali, eu contei um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida. E ele falava assim, e ele falou assim para a mãe dele, ele falou: mãe, a senhora sabe que eu só fui para a igreja porque a senhora insistiu. Mas o dia que aquele pastor for pregar lá de novo, a senhora pode me chamar todas as vezes que ele for, porque eu me identifiquei com a história dele. Então eu creio que assim como Deus, ele fez na vida dele, ele vai fazer na vida do meu pai. Então assim, a gente às vezes é exemplo para alguém que a gente não conhece, né? Esses dias eu estava pregando e uma irmã, eu não conheço ela bem, mas ela falou assim: eu quero contar algo para testificar a tua fé, para edificar. E ela disse: uma vez eu estava dentro da minha casa e eu ia ceifar a minha própria vida, ia cometer suicídio. Mas de repente, você foi pregar numa igreja lá perto de casa. Eu não estava na igreja, mas da igreja, da onde você pregava, a voz chegava na minha casa. E eu estava ali só pensando na forma que eu ia fazer, já estava decidida. Mas de repente você começou a entrar no seu testemunho que Deus fez na tua vida. E imediatamente eu larguei o que eu estava fazendo, parei e fiquei só chorando ouvindo você pregar. E eu ouvi o quanto que Deus fez na tua vida. E a partir daquele momento eu decidi não fazer aquilo mais e lutar pela minha salvação. E hoje eu estou aqui de pé, graças a Deus e à tua vida, ainda que você não sabia. Então é isso que Deus nos proporciona. Deus, ele é tudo. E eu glorifico muito a Deus pela vida da minha família, da minha mãe, porque ela acreditou e Deus deu vida a ela para ela poder ver, né, que Deus é fiel e que vale a pena lutar pela vida dos filhos. Hoje também tem o meu irmão que estava perdido no mundo, não cometendo crimes, mas envolvido com festas, com essas coisas. E hoje também está na presença de Deus, ontem estava ali pregando a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Porque Deus, ele faz assim, ele traz a recompensa e mostra que não é vã, tem uma recompensa. E a recompensa chegou para minha mãe ver a gente na presença de Deus hoje, né? E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos, muito forte. Irmãos, esse testemunho é do pastor Lincoln, tá bom? É um dos nossos seguidores. Ele me mandou esse seu testemunho muito tremendo, né? Onde ele me mandou mensagem e disse que foi consagrado pastor dentro do presídio, né? Lá no Distrito Federal, no presídio da Papuda, se eu não me engano. E eu me alegro muito, irmãos, de poder reagir esse testemunho de um homem que outrora estava numa vida errante, né? Que estava cometendo coisas ilícitas e hoje é pastor. Então eu me alegro e alegro mesmo de poder hoje te chamar de pastor, né? Antes eu não conhecia e até hoje não conheço, só conheço a história, mas eu me alegro porque eu sei, irmãos, da onde Deus me tirou. E eu sei da onde Deus tirou muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, e eu me alegro com isso, né? Porque a Bíblia nos ensina se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, assim, a bênção do meu irmão é a minha bênção. Então, eu me alegro de verdade
de poder chamar este homem de pastor. E entender que o nosso Deus, ele é tremendo, né? Ele é maravilhoso, irmãos. Ele faz coisas tremendas em nossa vida. Então você vê, né, o que aconteceu na vida deste homem. Eu creio que Deus também pode fazer na sua vida. Talvez você entrou nesse vídeo, né? Talvez você estava nessa vida, ou você estava numa vida errada, de outra forma, fazendo outras coisas, mas que estava pensando em desistir de tudo. Mas eu creio que através desse testemunho vai te dar força, vai te dar ânimo e incentivo para você continuar. E se você não estiver na presença do Senhor, volte para a presença do Senhor. Se você já estiver na presença do Senhor, continue na presença do Senhor. Certo, irmãos? Então, se você também tem um testemunho emocionante, se você tem uma história, né, que venha edificar todos nós aqui, as nossas vidas, mande para nós. Tem na nossa bio, na descrição dos nossos vídeos, tem também. Então entre em contato, ou mande uma mensagem, ou deixe nos comentários, tá bom? Mas na nossa bio tem o nosso número, e na descrição também tem o nosso número, que você pode entrar em contato. Amém? Quero agradecer você que ficou aqui até o final. Quero agradecer a vida do pastor Lincoln. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, tá? Agradeço a sua vida por ter nos confiado, né, esse testemunho maravilhoso, a qual o Senhor te deu. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, a sua família, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Fique na paz e até o próximo vídeo, irmãos.